Ao senhor, não vou abusar dos colegas, que acolha como lido o restante do meu pronunciamento, senhor presidente, e providencie para a ampla divulgação, inclusive na Voz do Brasil. Muito obrigado. Está autorizado o registro do pronunciamento de Vossa Excelência, autorizada a divulgação nos órgãos de comunicação da Casa, deputado Amaury Teixeira. Dando sequência ao grande expediente, concedo a palavra ao nobre deputado Marcos Rogério, PDT de Rondônia. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara, senhoras e senhores. Senhor presidente, poucas palavras são mais citadas em discursos, debates ou conversas de caráter político do que a palavra democracia. Nos últimos anos, democracia tornou-se um termo corrente em nossa sociedade, com pessoas das mais distintas convicções e ideologias dele se apropriando para justificar suas práticas políticas. Da mesma forma que, em nome da democracia, enormes grupos de manifestantes clamam nas ruas por reforma política, é também em nome da democracia que pequenos bandos de vândalos se misturam aos manifestantes, destroem propriedade privada e zombam das autoridades constituídas e das instituições. Esse tipo de apropriação acontece porque democracia é um termo ambíguo, cuja definição é de difícil precisão. Como o professor inglês Anthony Blaster muito bem colocou, democracia é um conceito antes mesmo de ser um fato, e sendo um conceito não tem uma única e precisa definição. Em realidade, o termo já teve diversos significados e conotações ao longo da história. Mesmo hoje, sua compreensão varia muito de acordo com diferentes contextos sociais e culturais. Palavra de origem grega, democracia significa literalmente poder do povo, já que o termo demos pode ser traduzido por povo e o vocábulo kratos significa poder ou governo. Na época presente, a ambiguidade da palavra democracia gera múltiplas definições. Para alguns, democracia é basicamente sinônimo de eleições. Essa, inclusive, talvez seja a definição mais popular do conceito. Joseph Schumpeter, por exemplo, definiu a democracia como um método político fundamentado no processo eleitoral. Nas palavras desse autor, a democracia é essencialmente um arranjo institucional para se chegar a decisões políticas no qual indivíduos adquirem poder por meio de uma luta competitiva pelo voto do povo. Da mesma forma, pensa o renomado teórico da democracia, Robert Dahl. Segundo ele, as eleições funcionam como um ponto central do método democrático, porque elas fornecem o mecanismo através do qual pode-se dar o controle dos líderes pelos não líderes. Para outros, a definição de democracia deve necessariamente enfatizar a soberania popular. Isto é, as democracias somente podem ser consideradas legítimas se derivam seus poderes do consentimento dos cidadãos. Era essa a visão de democracia que tinha Thomas Jefferson, um dos fundadores da República nos Estados Unidos. Segundo ele, tratava-se de um regime de governo fundamentado no consentimento dos governados. Os defensores dessa ênfase na soberania popular consideram o consentimento dos cidadãos, como encontrado nas democracias, crucial para adotar um regime político de uma legitimidade moral superior. Não obstante tais diferenças, a maioria das definições de democracia apresenta uma importante característica em comum. Elas apontam para a supremacia da vontade da maioria como o cerne do processo democrático de direito. Para Arendt Hart, o modelo democrático baseado na vontade da maioria concentra o poder político nas mãos do maior número de cidadãos. William Safire vai além ao afirmar que, para gerar igualdade política real, a democracia deve se basear no lema "uma pessoa, um voto", e isso equivale à vontade da maioria. Alexis de Tocqueville, o renomado historiador francês, foi taxativo quando afirmou que a própria essência do governo democrático consiste na absoluta soberania da maioria, porque não há nada nos Estados democráticos
capaz de resisti-la. A vontade da maioria, contudo, não implica que as minorias sejam desrespeitadas. Tampouco implica que a maioria possa fazer tudo o que quiser sem quaisquer restrições. De fato, um regime político que não garanta direitos civis básicos não pode ser considerado uma democracia por mais eleições que faça. Entre esses direitos civis, destacam-se a liberdade de expressão e a liberdade para que grupos opositores ao governo se organizem. A existência de uma oposição constitui um elemento necessário e indispensável para o funcionamento de qualquer democracia. Por sua vez, o princípio democrático da vontade da maioria apresenta o seu quinhão de desafios relativos à sua própria operacionalização, sobretudo, dado o tamanho das populações na maioria das democracias modernas. Na Grécia Antiga, a vontade da maioria acontecia naturalmente, com o conjunto de todos os cidadãos participando da tomada de decisões públicas. Entretanto, o governo na Grécia Antiga voltava-se para a organização de cidade-estados, que eram relativamente pequenas. Além disso, nem todos os habitantes dessas cidades-estados eram considerados cidadãos, ficando, portanto, as decisões governamentais nas mãos de uma pequena aristocracia. A solução para o problema do funcionamento da democracia moderna foi debatida por vários teóricos, entre eles Thomas Paine, James Stuart Mill. Para eles, o exercício da democracia somente poderia ser viabilizado por meio da representação política. A representação política surgia assim como uma adaptação do princípio democrático a sociedades populosas e complexas. Historicamente, coube ao Instituto do Parlamento cumprir o papel de representação dos interesses do cidadão na gestão da coisa pública. O surgimento da ideia de democracia representativa confunde-se com o surgimento do próprio parlamento. Em um primeiro momento, os parlamentos constituíam, de fato, ocasiões para que as elites pudessem negociar seus interesses com monarcas. Com o aprofundamento do processo de democratização, o parlamento passou a ser eleito por uma parcela cada vez maior dos cidadãos e passou a ser ele próprio o centro das decisões políticas. Nas democracias representativas, é reconhecido ao cidadão o direito de eleger representantes que, em seu nome, exercerão o poder soberano do Estado, operacionalizando assim a vontade da maioria. Por outro lado, estabelecem-se limitações para o exercício do poder por parte dos representantes. Estabelecem-se também garantias plenas para que as minorias e as oposições tenham o direito de participar nos governos democráticos. E são esses limites e garantias que constituem os pilares da forma democrática de se gerir um Estado. Lamentavelmente, no Brasil de hoje, a democracia vive uma crise de identidade. Isso se dá porque o princípio democrático da igualdade perante a lei vem sendo subvertido por uma ênfase exacerbada em políticas que privilegiam as minorias em detrimento da vontade da maioria. Em consequência, vive-se no país um momento político conturbado, de elevada incerteza e baixa segurança jurídica. A democracia que nos legou a história guarda uma estreita ligação com a teoria de Rousseau. Seu contrato social previa um Estado igual, ideal, que muito se assemelha com o idealismo democrático que nutrimos hoje. Segundo Rousseau, o Estado ideal é um Estado no qual o povo é soberano. Mas para que o povo seja soberano, cada indivíduo deve submeter sua vontade privada à vontade geral. Para Rousseau, a soberania pertencia de forma inalienável ao povo, que não podia transferi-la, mesmo que fosse para representantes legitimamente eleitos. A soberania, entretanto, pertencia à coletividade, referindo-se à força da vontade da maioria. Pode-se equiparar tal concepção de Estado às democracias diretas, do tipo que funcionavam na Grécia Antiga ou em sociedades relativamente pequenas. Mas o pressuposto de Rousseau, acerca da vontade da maioria, não deixa de existir em nações com grandes populações que aderem ao modelo de democracia representativa, sendo tal modelo apenas uma adaptação à realidade do mundo contemporâneo. Subentende-se
que o Estado contratualista de Rousseau consista de uma sociedade que se harmoniza a partir de acordos onde nem sempre todos serão contemplados em suas vontades, mas que, pelo bem comum, precisam aceitar as decisões da maioria. Nenhuma sociedade sobrevive se cada um quiser fazer prevalecer apenas a sua própria vontade. Hoje, esses pressupostos básicos da democracia estão sendo questionados. Vivemos uma espécie de apogeu do pensamento pós-moderno, sobretudo com relação às bases da democracia. Foucault é um dos pensadores que protagonizam e que protagonizou esta mudança, que passa despercebida para muitos. Já nos anos 70, Foucault preconizava a insurgência contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e único de poder. Para ele, os poderes periféricos e moleculares inerentes aos cidadãos comuns não podiam ser confiscados e absorvidos pelo aparelho de Estado. Tais poderes seriam exercidos em níveis variados e em pontos diferentes da rede social, integrados ou não ao Estado. Em face das limitações da democracia representativa, que tende a barrar a soberania dos chamados poderes periféricos, e a democracia direta, inviabilizada pelas condições sociais da modernidade, Foucault defende um modelo de democracia radical, guiado pelo princípio da auto-organização e por uma política de pleno reconhecimento das diferenças. Nesse modelo de democracia radical, não mais prevalece a vontade da maioria. Pelo contrário, predomina a imposição da vontade da minoria. Dá-se mais ênfase às demandas de minorias do que às políticas voltadas para o interesse da maioria. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, sob a justificativa de reparar injustiças impostas em tempos memoriais às minorias, sejam elas raciais, étnicas ou de gênero, formulam-se hoje políticas públicas de natureza compensatória que produzem um emaranhado de leis e estatutos para beneficiar setores específicos da sociedade, ao invés de beneficiar a todos igualmente. Minhas palavras podem soar politicamente incorretas e, dentro da concepção radical da democracia, até antidemocráticas. Mas a verdade é que essas políticas públicas contrariam o princípio da vontade da maioria. Com elas, a sociedade deixa de buscar a participação de seus buscar a pacificação de seus conflitos pelo acordo, no qual sempre existirão vencedores e vencidos, para interceder, quase que paternalisticamente, em favor de minorias. Para mim, trata-se de uma inversão de valores. Trata-se de uma receita para o eventual fracasso da nossa democracia. Respeitar os direitos fundamentais das minorias, sim. Ouvi-las, sim, mas pelos meios democráticos, devendo as minorias respeitarem a vontade da maioria e, no contexto do contrato social, submeterem-se à vontade coletiva. Como afirmou Abraham Lincoln em seu primeiro discurso inaugural na presidência dos Estados Unidos em 1861, a unanimidade é impossível. O governo de minoria, como um arranjo permanente, é totalmente inadmissível. Sendo assim, ao se rejeitar o princípio da vontade da maioria, tudo o que resta é anarquia ou despotismo. Entretanto, o que se tem visto no Brasil é a tirania das minorias. É o predomínio da vontade das minorias que melhor se organizam para reclamar por direitos exclusivos. Esse fenômeno tem alimentado frustrações e insatisfações para todos, maioria e minorias, sobretudo os segmentos que veem seus interesses contrariados. E eu pergunto, é essa a democracia que o Brasil quer para si? É esse o modelo democrático que o Brasil pretende sustentar? Não é à toa que as instituições democráticas são tão mal avaliadas pela opinião pública. Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE, a confiança dos brasileiros nas instituições tem caído a cada ano. De 2012 para 2013, por exemplo, caiu 7 pontos. O Congresso Nacional e os partidos políticos são as instituições que reiteradamente apresentam a pior avaliação, sempre ocupando as últimas posições do ranking. Outra pesquisa de 2006 verificou que quase 70% dos entrevistados não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no Brasil.
No levantamento realizado pela revista The Economist para aferir a qualidade da democracia no mundo, o Brasil figurou proeminentemente entre as democracias consideradas imperfeitas. Esses resultados são reveladores da magnitude da crise que aflige nossa democracia, além de serem indicativos da fraqueza de nossas instituições democráticas. O Congresso Nacional, por exemplo, curva-se de forma contumaz a pressões populares, e em especial as pressões exercidas por minorias vociferantes. Muitas vezes o Congresso se pauta e toma decisões ao sabor da opinião pública dominante naquele momento específico. Como casa legislativa, seria dever do Congresso Nacional deliberar com muita ponderação, responsabilidade acerca das matérias que nele tramitam e decidir no tempo certo, do modo certo, ainda que não agradasse a opinião pública. Parafraseando Edmund Burke, o filósofo e ex-parlamentar inglês, os representantes do povo precisam estar dispostos a fazer o que o povo precisa e não o que o povo quer, pois é seu dever analisar as questões que lhes são postas a partir de uma visão geral, levando em consideração que nem sempre a sociedade dispõe de todas as informações necessárias para ter o mesmo entendimento. Essa é a postura que têm os estadistas, que não pensam duas vezes para fazer o que é correto, mesmo que isso ponha em risco sua popularidade. Foi assim com Nelson Mandela, ao adotar a política de uma nação arco-íris na África do Sul, em substituição à política do apartheid, correndo o risco de perder o apoio das comunidades negras que reclamavam por uma política que as beneficiassem com exclusividade. E não é apenas o poder legislativo que tem se empenhado em não desagradar as massas. A chefia do poder executivo também tem escolhido pautar suas ações a partir da vontade e predileções da opinião pública. Pesquisas de opinião tornam-se a ferramenta mais empregada para presidentes da República para decidir que medida tomar, que legislação encaminhar para o Congresso Nacional. Faz-se o que mais possa agradar a opinião pública e o que mais popularidade e votos possam gerar para os governantes. Deputado Marcos Rogério. Ouço Vossa Excelência. Nós que temos profundo respeito e admiração pela forma como desempenha seu mandato, pela forma como se comporta e coloca seus conhecimentos e suas convicções a respeito do Parlamento, ficamos orgulhosos e veio discorrer sobre um tema de tamanha importância. A análise das minorias precisava ter um debate nesta casa com grande profundidade. Este é certamente um processo que acontece aqui na casa.